normalmente cópia do que acontece aqui e nos Estados Unidos, tá bom? E as empresas brasileiras multinacionais, as empresas que estão no Brasil, desculpa, brasileiras e multinacionais, elas já estão entendendo que esse é o melhor processo, porque você consegue os melhores talentos, tá? Então, é importante você saber. Greatest é a principal. Mas aí você pode falar de algumas também, mas tenha sempre umas 2, 3 para falar. Por quê? Eu já tive um caso de participar de uma entrevista, eu estava ali observando o comportamento da pessoa, e a pessoa falou assim, what's your greatest accomplishment? E a pessoa falou. E aí, esse entrevistador falou assim, essa aí foi a que você treinou. Agora eu quero que você me fale uma de verdade que aconteceu também, mas que você não treinou. E aí o candidato ficou meio assim, deixa eu pensar então. Aí parou, falou assim, let me think. Aí veio com mais uma, muito boa também, mas foi interessante que a pessoa, ela tinha uma conquista muito legal. Então, quando eu estou fazendo um treinamento de entrevista com os meus clientes particulares, se você quiser agendar uma consulta comigo, também fiquem tranquilos, tá? A gente faz esse trabalho, eu não fazia antes, normalmente eu trabalho com clientes que são, eles têm frequência e sequência, então eu vejo o cliente por algum tempo, durante algumas semanas, alguns meses, porque está melhorando o inglês também. Mas, Cris, eu quero uma coisa só pontual, já falo inglês, eu quero só acertar meu vocabulário, tal, marca comigo, normalmente a gente vai ter 5 sessões, 10 sessões, e dá para fazer um trabalho excelente, tá bom? Então, quando a gente está fazendo isso, eu estou treinando meu cliente, eu falo assim, então me fala a primeira, agora me fala a segunda. E aí, quando a pessoa está falando, eu consigo dizer para ela, olha, que você perdeu energia. Aqui alguma coisa aconteceu com essa situação que não foi bem o que você está falando. Estou certa? A pessoa, nossa, Cris, como é que você sabe? Dá para perceber, por quê? A tonalidade de voz muda, a expressão corporal muda, né? Então, se for fake, a outra pessoa normalmente vai perceber. Tá? Às vezes acontece que não, de repente não é uma vaga tão crítica. Eu treino muito C-levels, directors, pessoas de gerência para cima, tal. Então eu tenho bastante esse tipo de perfil de cliente, principalmente quando as empresas trazem para mim. E aí a gente percebe às vezes um jeito meio inocente, sabe, de ir para uma entrevista. E às vezes até eu treino muito executivo que, por exemplo, está na matriz brasileira e vai ser expatriado, mas precisa passar numa entrevista, tá? E aí precisa passar a entrevista em inglês. Então vai lá, todas as entrevistas vão ser em inglês. Precisa treinar e você precisa ter uma narrativa. E a narrativa aqui na Europa e nos Estados Unidos é essa, tá? E aí, claro, né? E se eu for para a Ásia, também tem a narrativa. E se eu for para Nova Zelândia, também tem a narrativa. Normalmente, cópia do que acontece aqui e nos Estados Unidos, tá bom? E as empresas brasileiras multinacionais, as empresas que estão no Brasil, desculpa, brasileiras e multinacionais, elas já estão entendendo que esse é o melhor processo, porque você consegue os melhores talentos, tá? Então, é importante você saber qual a situação, a tarefa, são resultado de todas as coisas que você fez. A situação era essa, a tarefa era essa, a situação era essa, ok? Precisa ter uns 5 exemplos, tá? Vou dar um exemplo aqui, what are your greatest accomplishments? E aqui, the company was losing clients due to poor customer service. I was responsible for training the support team. I created a new onboarding system and implemented weekly coaching sessions. As a result, we increased the client satisfaction by 25% in 6 months. Ok? Não tem ali. We increased client satisfaction. Não tinha esse D aí. Ok? Então, o que aconteceu aqui? A empresa estava perdendo clientes porque o serviço de customer services não estava bom. Eu fui responsável por treinar o time de suporte, ok? Eu criei um sistema onboarding para quando as pessoas estavam vindo e implementei sessões de coaching semanais. Coaching é treinamento, tá, gente? As a result, como resultado, nós melhoramos a satisfação do cliente em 25% em 6 meses, ok? Isso aqui, gente, mostra resultado prático, imediato, e teve provavelmente mais aderência, vendeu mais, tá? Então, você pode, às vezes, não falar em número, você fala em porcentagem, mas você precisa ter exemplos, tá bom? Precisa ter exemplos práticos, sérios e interessantes, ok? Vamos lá para a próxima. Talk about your results. How can you talk about your results, ok? Again, we are going to use keywords. A gente vai usar palavra-chave e aqui verbos muito fortes, né? Eu gosto de falar que uma entrevista baseada em verbos, um currículo baseado em verbos, ele conecta mais, tá? Porque verbo é ação. Então, a pessoa já vai imaginar você fazendo aqui, tá? Então, esse tipo de verbo, increased, improved,
Reduce normalmente gastos, custos, ok? Implemented são verbos de ação que transmitem impacto e produtividade. O que você fez efetivamente? A gente tem aquela tabela, né, de verbos. Sim, inclusive se alguém quiser, é só passar uma mensagem para a gente atualizou ela recente. Ok. Onde que a pessoa passa a mensagem? crisley@oculus.com, esse é o melhor caminho. Mas também pode entrar lá na bio do Insta e... Isso, qualquer uma das redes sociais. Então, vou pôr na tela aqui, para ficar mais fácil. Gente, deixa eu dar uns olhos aqui. A Dani, que está aí também. crisley@oculus.com, tá na tela. Deles que está aí.